Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai aí do dia 9 ao dia 15 de junho, em que a gente vem de uma lua crescente, né, no signo de Virgem, com o Sol no signo de Gêmeos, da alunação geminiana, né, quando o Sol e a Lua se encontraram no signo de Gêmeos. Então a gente tem esse período todo de 28, 29 dias aí dentro dessa alunação geminiana que fala muito das ideias, da mente, né, no que vai na nossa cabecinha aqui, nossos planos, nossas ideias. E a gente teve uma lua crescente no signo de Virgem que pediu pra gente se disciplinar, se organizar, planejar todas essas grandes ideias que a gente possa ter tido, né? Internalizar aí, porque o regente dessa lua crescente no signo de Virgem, quando houve a lua crescente, ele estava no signo de Gêmeos, né? Estava domiciliado em Gêmeos, que é muito importante, dá mais força essa lua crescente, no sentido de planejar, de organizar, de fazer as podas necessárias para que a gente possa seguir em frente, sabendo priorizar e colocando as nossas ideias, plasmando essas ideias no mundo material, no mundo real, através de um planejamento e de uma organização dessas ideias. E a gente segue aí para a culminação da alunação geminiana no signo de com a Lua no signo de Sagitário, se opondo ao Sol no signo de Gêmeos, que acontece no dia 11 às 4h43 da manhã. Então a gente tem segunda e terça ainda aí nessa vibração da Lua crescente no signo de Virgem, e a partir de quarta-feira a gente já tem a Lua cheia no signo de Sagitário, que será regida por Júpiter, que estará, né, no momento, no dia 11, né, já no signo de Câncer, porque ele ingressa em Câncer, sua exaltação, depois de um ano de exílio no signo de Gêmeos, ele ingressa nesse signo que ele se sente pleno, né, pleno e fértil, né, para expandir, para crescer, né, sabe aquele bolo bonito, alto, né, que a gente coloca fermento para ele poder crescer? É isso que é Júpiter em Câncer, né, ele é a expansão de uma plenitude, né, com fertilidade. Então a gente tem essa lua cheia no signo de Sagitário sendo regido por esse Júpiter já em Câncer, exaltado em Câncer aí, que acontece no dia 9 às 18 horas da segunda-feira. E isso traz pra gente uma lua cheia, já né, uma coisa luminosa, grande, expandida, exagerada, né? Em Sagitário, duplica. Com Júpiter regendo essa lua cheia em Câncer, nossa, é muita fertilidade, é muita expansão, é muito crescimento, mas também muita sensibilidade. Um exagero de sensibilidade. E o que essa semana pede pra gente? Né? Que a gente inicia a semana colocando ordem aí na vida, se organizando devido a essa lua crescente no signo de Virgem, e siga para essa lua cheia com maturidade emocional, sabendo lidar com as situações, usando de inteligência também emocional, né? Para que a gente saiba se colocar diante das situações com muita como adultos e não como crianças, né? Não não fazendo a nossa criança interior vir à tona e ficar chorando, choramingando, de mimimi para cá, mimimi para lá, né? Essa semana ela é muito desafiadora, justamente nesse sentido, em que ela vai pedir uma maturidade da gente para saber lidar com as nossas emoções, e são emoções que muitas vezes estão mal resolvidas, né? Então a gente precisa ter consciência disso, já que a astrologia traz pra gente essa potência de compreender como ainda será o porvir, né? Então eu já tô falando para vocês, é preciso ser maduro. Se lidar com as situações que acontecerem de forma infantil, será muito pior, né? Ou levando muito para o lado pessoal, de uma forma egoísta, ou mesmo se colocando de uma forma autoritária, você vai dar força para, vamos dizer assim, as explosões e os conflitos que essa semana já anuncia, né? Mas o que a gente tem que fazer? Saber lidar com essas situações delicadas e complicadas que podem levar a conflitos, né? De uma forma muito madura, muito adulta, né? Porque se a gente for como criança, a gente não vai funcionar essa semana, a gente vai ter uma semana cansativa, com drenagem energética, com muitas brigas, muitos conflitos, ficar dando murro em ponta de faca, né? Transbordando a parte ruim, né? O lado negro da força que a gente tem dentro aí, com essa lua cheia no signo de Sagitário. Então, vamos começar a semana aí com os aspectos, né? Vamos dissecar a semana através dos aspectos, né? E aí, o que tem? A gente tem no dia 9 ainda dentro, como eu falei, da lua crescente
no signo de Virgem, nós temos 3 aspectos e a mudança de energia de Júpiter para Câncer, né, de Gêmeos para Câncer. Então a gente começa o dia 7h48 da manhã com o Saturno no signo de Áries. Lembrando que Saturno ingressou recentemente, assim como Netuno também ingressou recentemente no signo de Áries, né? O que pode criar alguns conflitos para as pessoas, principalmente as que nasceram aí no início dos signos, né? Tanto do signo de Áries, como no signo de Libra, como no signo de Câncer e o signo de Capricórnio, porque vai haver uma quadratura tanto de Saturno quanto de Netuno para o Sol dessas pessoas nascidas no início desses signos, né? Nos dias iniciais desses signos. Então é importante aí esse pessoalzinho ficar, né, atento a isso. E toda vez que a Lua ou os planetas ingressarem também nesses signos, vão fazer tensões tanto com o Saturno como com o Netuno, criando uma tensão no céu, né? Uma tensão simultânea, porque, por exemplo, o Mercúrio é um planeta mais rápido, então ele vai fazer no mesmo dia, na segunda-feira, receber a quadratura de Saturno primeiro, que está mais no comecinho ali de Áries, e depois ele vai receber a quadratura de Netuno. O que isso faz com o nosso dia, né? O Saturno em Áries é justamente essa ideia da gente trazer a responsabilidade da vida pra gente. Não ficar colocando na conta das outras pessoas, né? A partir de agora, as minhas atitudes, né? O Saturno, ele vai cobrar que a gente se responsabilize pelas nossas atitudes. Saturno cobra responsabilidade sobre as atitudes Áries da própria vida Áries, né? Então, a gente tem que tomar consciência disso. Não adianta mais a gente querer ir para o guarda-chuva das outras pessoas, ou principalmente nesse momento em que está esse embate de Áries com Câncer, de ir para um lado mais infantil, de ir para a barra da saia de pai e de mãe, né? Ou da família, ou de, tipo assim, faltou dinheiro, vou pedir para os meus familiares. Eu tive um problema de relacionamento, eu vou correr para minha mãe ou para o meu pai. São pessoas, sim, que podem nos apoiar, sim, mas nós temos que ter responsabilidade sobre os nossos atos. Nós não podemos simplesmente ir lá fazer o mal feito e depois se esconder debaixo da saia da mãe, igual uma criança que quebra um brinquedo ou um vidro, né, ou um jarro da mãe e depois vem se esconder, né, ali, não querendo assumir as suas responsabilidades sobre aquilo que fez. Isso é uma atitude infantil. É por isso que eu disse que essa semana a gente não pode ser infantil. A gente tem tanto o Saturno como o Netuno fazendo uma quadratura para Mercúrio, que está em Câncer, né? E a gente ainda vai ter o Saturno em Áries fazendo uma quadratura para o Júpiter, que também estará em Câncer aí, que é regente da lua cheia, né? No signo de Sagitário, que isso acontece só no domingo aí, no dia 15 às 11h35. Mas de qualquer maneira influencia mais para o final da semana. Mas nós iniciamos a semana justamente tendo que ser adultos, maduros, disciplinados, responsáveis pelas nossas atitudes, né? Mas principalmente responsáveis por aquilo que a gente sente, né? A gente não, a ideia é ter maturidade emocional, né? Especialmente nos diálogos, nas falas. A gente pode esse início de semana, o ideal verdadeiro era que a gente ficasse mais quietinho, que a gente não falasse muito. Por quê? Saturno é um limite que se coloca dentro de qualquer... Quando ele age, vamos dizer assim, em tensão sobre outro planeta, que no caso aí é uma quadratura sobre Mercúrio em Câncer, é como se fosse assim, não leva roupa suja do passado para lavar no presente. Isso é uma atitude infantil. Você vai usar isso como uma... É como se fosse assim... O ataque Áries é melhor defesa, Câncer, né? Porque ele quer se proteger, né? Mas não adianta nada você atacar querendo puxar os podres do passado da outra pessoa, entendeu? É para ficar quieto. Por quê? Porque o Saturno, ele limita. O desafio é saber ficar quieto, é ter maturidade para saber a hora certa de falar, é pensar antes de falar, não falar no calor da emoção, como Mercúrio em Câncer, né? Aí já o Saturno, ele coloca limite disso através do Áries, inclusive, né? Evite a impulsividade. Ele limita a impulsividade aí. Seja mais maduro na hora de falar as coisas. Evite de lavar roupa suja do passado. Não adianta nada. A gente tem que viver para frente, Áries, não para trás, Câncer, né? Então, saber lidar com as limitações também do dia, né? E principalmente quando o Netuno também faz essa quadratura para o Mercúrio em Câncer, com as frustrações, né? A gente
dentro da minha concepção, a gente está passando por um momento de sociedade muito intolerante a frustrações, né? Nada pode dar errado, nada pode sair do planejado, tudo tem que ser como eu quero, como eu desejo. E essa semana vai confrontar muita gente isso, né? Que a gente não tem controle sobre as coisas que nos acontecem, a gente tem controle sobre nós mesmos. Então, vamos ser maduros, vamos ser adultos, né? Vamos disciplinar as nossas emoções, vamos saber lidar com as situações de acordo com aquilo que nos acontece. E não ficar chorando, reclamando da vida, mimimi pra cá, mimimi pra lá, porque isso não resolve nada, né? Quando a gente tem uma frustração, a gente precisa ver também o que ocorreu de errado, por que não deu certo, o que não saiu de acordo com o planejado, por que não foi como planejado, né? E a gente vem aí de uma lua em virgem, pedindo que a gente planeje, uma lua crescente em virgem, pedindo que a gente planeje as coisas no longo prazo. Mas existem coisas que às vezes não vão sair de acordo com o que a gente deseja. E aí, esses aspectos já no início da semana sobre Mercúrio, que é regente tanto do Sol como da Lua, dessa Lua crescente, que ainda vibra na segunda e na terça dessa semana, fala pra gente, olha só, não é porque você planejou que vai sair tudo como você queria, entendeu? Então, seja maduro para lidar com as limitações do caminho, Saturno, né? E seja consciente de que algumas coisas vão te frustrar, ou seja, porque haverá limitações. Se haverá limitações, você pode se frustrar, pode haver desilusão, você cria uma ilusão às vezes grande demais. Então seja maduro o suficiente para poder ter expectativas bem elaboradas, expectativas dentro da realidade, Saturno, né? Para esses começos, Áries, né? Para não chegar lá na frente e se desiludir. Né? Então não construa castelos de areia, né? Saiba lidar nesse início de semana com as limitações, com as cobranças, com as frustrações, com as desilusões, como uma pessoa adulta e madura, que é isso que será cobrado da gente. Especialmente porque a gente tem ainda na segunda-feira tá tensa, gente. A semana toda tá tensa, mas o início da semana e o final, quer dizer, a semana toda, né? Porque a gente já começa com uma intensidade, a gente tem um aspectozinho ali no meio da semana, que é a Vênus em Touro fazendo um bom aspecto com Mercúrio em Câncer às 16h40 do dia 11, no dia da Lua cheia no signo de Sagitário. E só depois no final de semana tenho mais tensão, a chapa ferve de novo. Então a gente precisa ter muita calma, gente. Aumentar o nível de tolerância, ser tipo samurai. Se você não tiver como relevar alguma coisa que vem na sua direção, eleve-se. Perceba muitas vezes que aquela pessoa que vem puxar uma briga com você, que vem querer puxar um conflito com você, o problema tá nela, não em você. Né? Então seja empático com essa pessoa. O desafio do Netuno com o Mercúrio, né? O Netuno é empatia, o Mercúrio em Câncer, ele puxa às vezes aquela ideia muito pro lado pessoal, e na verdade pra gente entender que não é com a gente o negócio. Às vezes a pessoa levantou o pé esquerdo, né? E naquele momento quer puxar uma briga, o que você tem que fazer? Sair fora, dá uma de maduro, dá uma de samurai, eleve-se, né? Releve a situação, né? E aí, especialmente porque, é isso que eu ia falar agora, a gente tem o Plutão em Aquário fazendo uma quadratura para Vênus em Touro, né? E aí, gente, é um despertar gigantesco para a gente desapegar daquilo que é tóxico na nossa vida, especialmente com relação a hábitos alimentares e relacionamentos, né? Porque Vênus fala disso, e também das questões financeiras. Onde que eu estou insistindo em alguma coisa que eu não estou desapegando para renovar a forma de agir, né? Que eu continuo perdendo dinheiro, que eu continuo tendo relações que só me sugam e que eu continuo me alimentando mal e tendo reflexos na minha saúde dessa alimentação equivocada. Então, o que eu estou fazendo com o meu corpo? O que eu estou fazendo com as minhas relações? E o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Né? O que eu estou me apegando e repetindo e querendo resultados diferentes? Né? O Plutão em Aquário, ele fala, é preciso fazer um corte, é preciso desapegar, é preciso renovar. Né? Onde? Ele vai agir pressionando Vênus em Touro. Saia da sua zona de conforto. Não adianta você querer emagrecer comendo 10 kg de pizza, né? E usando uma cinta que chega pela internet que vai prometer que vai te emagrecer esses 10 quilos que você engordou. É preciso uma disciplina, porque senão acontecerá o quê? Os dois aspectos que tem no dia, né? Você vai perceber que existem limitações que você não pode passar dali, ou seja, é preciso fazer um regime, né? E se você não fizer, o que você vai ter? Você vai ter frustração, que é o Mercúrio recebendo uma atenção do Netuno, né? É criar uma ideia de que a cinta pode me emagrecer e na verdade a cinta não vai te emagrecer. Quem vai te emagrecer é a disciplina de Saturno.
sobre o seu corpo aí. A mesma coisa é achar que se eu não fizer nada, meu relacionamento vai de uma hora para outra melhorar. As situações tóxicas do meu relacionamento vão melhorar. Não, não vão. Você vai ter que fazer alguma coisa, né? Você vai ter que perceber que você vai ter que impor certos limites. Saber dizer não, se libertar de situações em que você não gosta na relação, conversar com o outro sobre isso, né? Colocar limites ali naquela relação para que você possa renová-la de algum jeito. Por quê? Porque se você não fizer, de novo, a mesma história, você vai ter frustração, né? Você vai ter desilusão, você vai achar que de uma forma mágica tudo vai se resolver, né? Que o amor resolve tudo e não vai resolver. Então, é importante que a gente tenha consciência disso, ou seja, na segunda-feira, o que a gente precisa? Perceber nossos limites, né? Agir como uma pessoa madura e adulta com relação às questões emocionais, perceber onde a gente está idealizando demais e se iludindo ou criando um sonho megalomaníaco aí de que tudo vai se resolver, porque não vai, né? Porque lá na frente vai criar uma frustração. Se você não fizer nada, a situação não se resolve, né? E principalmente perceber quais são as atitudes que você precisa fazer diferente para ter um resultado diferente, tanto nas suas relações, como com relação ao seu corpo, como em relação às suas finanças, né? E desapegar de relacionamentos tóxicos, ou dentro dos relacionamentos tóxicos, quais são as toxicidades, ou seja, tentar colocar um limite nas coisas tóxicas dentro da relação para que elas não contaminem a parte boa que você tem dentro daquele relacionamento com a outra pessoa, né? Mesmo que isso te empurre para fora da sua zona de conforto, porque se você ficar ali paradinho na zona de conforto, apegado àquela relação que é tóxica, apegado àquele investimento que é tóxico e apegado àquele hábito alimentar que é tóxico, né? Sua saúde vai mal, suas finanças vão mal, seu relacionamento vai mal. E aí você vai ter o quê? Você vai bater em muro, ou seja, você vai ter limitações, você vai ser cobrado para poder superar aquilo de uma forma adulta. Para quê? Para não ter desilusões e frustrações lá com o Mercúrio e o Netuno. Então, basicamente, essa tríade de aspectos que acontece na segunda-feira, o Saturno em Áries fazendo uma quadratura para o Mercúrio em Câncer das 7h48, depois esse Mercúrio recebendo no final do dia, às 19h54, uma tensão de Netuno no signo de Áries, e no meio do dia a gente tem o Plutão em Aquário fazendo uma quadratura para Vênus em Touro, né? Solicitando que a gente acorde, desperte para situações tóxicas da nossa vida e desapegue delas, né? E tudo isso dentro da Lua crescente no signo de Virgem para que a gente realinhe a nossa vida com mais produtividade, com hábitos mais saudáveis, com relacionamentos melhores, com finanças mais saudáveis, né? Mas é preciso esse esforço. E esse esforço, uma criança, né, imatura não tem condições de fazer. Então a gente precisa agir como adultos, com maturidade, elevando às vezes elevando até a nossa tolerância à frustração, e tendo mais resiliência para saber lidar com as perdas, com os fracassos, com os finais de ciclo, porque tudo isso vai vir com o Plutão em Aquário fazendo essa quadratura com a Vênus em Touro. Então, às vezes, todas as coisas que a gente olhar, 100% de tudo, sempre tem um lado luz e um lado sombra, sempre tem um lado bom e um lado ruim. Só que nós, como seres humanos, a gente tem a tendência de se apegar ao lado ruim das coisas, em vez de ver o lado luminoso, né? Então, às vezes, uma coisa ruim, uma perda, um fracasso, um final de ciclo, uma coisa que às vezes você fala assim, gente, como, né, que isso pode ser interpretado como bom? Sempre tem, né? É só você saber olhar com maturidade, né? Com resiliência, com uma tolerância à frustração mais elevada, você vai conseguir ver o lado luminoso da coisa, né? E é isso que essa energia pede nesse dia, né? Maturidade para enxergar esse lado luminoso, né? Entender que às vezes coisas ruins nos acontecem para que a gente desperte para o caminho efetivamente para encontrar as coisas boas, né? Que a gente, se continuasse naquele caminho, a gente ia acabar muito pior depois. Então é sair da zona de conforto para melhorar, desapegando de coisas que são tóxicas pra gente, tá? E aí, segunda-feira movimentada, vocês estão vendo, né? Esse início da semana vai ser blu, 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 né? E aí a gente tem às 18 horas, 18h01 para falar a verdade, o Júpiter saindo do seu exílio geminiano, em que ele estava lá ampliando nossas ideias, etc., mas causando alguma confusão mental, a gente com muitas ideias, mas sem conseguir muito, expandindo a mente, mas sem
realizar muita coisa, né? Que é isso que o Júpiter faz lá no signo de Gêmeos. A gente tem muitas ideias, faz muitos cursos e etc, mas a gente às vezes não coloca aquela ideia em prática, né? E o que a Lua crescente no signo de Virgem vem falando pra gente é colocar as ideias Gêmeos em prática, Virgem, né? E o Júpiter finaliza sua passagem pelo signo de Gêmeos e ingressa em Câncer já na segunda-feira, dentro dessa lunação virginiana. Nessa lua cheia lua crescente virginiana aí que acontece no início, vibra no início da semana. Ele ingressa em Câncer e aí muita coisa expande, né? A nossa preocupação com a família às vezes aumenta, a nossa sensibilidade aumenta, as emoções transbordam muito mais. E veja bem, Câncer é um signo que é regido pela Lua. A Lua é um luminar que ele muda, né? Tanto é que ele muda de signo, ele muda de fase, ele é mutante, né? Então, e ele fala dos nossos humores e das nossas emoções. Então, o Júpiter, ele será regido por Lua, pela Lua que tiver, né, durante esses próximos 12 meses. O que isso traz pra gente? Alguma instabilidade emocional, porque uma hora a gente vai estar feliz, outra hora a gente vai estar mais triste, uma hora a gente vai estar mais otimista, outra hora mais entusiasmado, outra hora com fé, outra hora com falta de confiança, e vai aí ao sabor dessa Lua que fica nova, crescente, cheia, minguante, etc. Então a gente vai ter alterações de humores muito mais frequentes do que a gente teve no ano anterior. Vamos dizer assim que nos últimos 12 meses a gente tinha mais uma propensão à ansiedade, né? Nos próximos 12 meses a gente vai ter propensão para variar de humor com muito maior facilidade. Mas existem coisas muito boas. Por quê? Porque Júpiter está exaltado no signo de Câncer e isso é um símbolo de fertilidade física, para se gerar filhos, para se gerar projetos, para se gerar ideias, para se gerar conhecimento, para se ensinar, para se aprender, né? Uma fertilidade absurda, para fazer viagens com a família também é muito interessante, né? Para aproximar as pessoas, mas mais importante que tudo, Câncer fala das nossas raízes, fala da nossa família, fala da onde a gente cria essa estrutura que nos sustenta, que são as nossas raízes. Então esse momento de Júpiter em Câncer é para que a gente crie raízes, né? Raízes profundas, que a gente cresça para dentro e que esse crescimento que a gente vai fazer para dentro, ele reflita fora. Então é um crescimento de dentro para fora. E aí o que acontece na lua cheia? A gente transborda o quê? O que a gente tem dentro. E esse Júpiter em Câncer vai reger essa lua no signo de Sagitário. E Câncer são as nossas emoções. Então a gente precisa cuidar muito das nossas emoções, porque se a gente vibrar no negativo, na tristeza, na frustração, na infelicidade, que é muito provável porque essa segunda-feira tá muito difícil, então a gente tem que, por isso que eu falei, a gente tem que elevar a nossa tolerância à frustração, à desilusão, né, às quebras de expectativa, porque elas vão ocorrer, né, não só na segunda-feira, né, no início da semana e reverberar aí por algum tempo. Então a gente precisa compreender que nem tudo que a gente sonha vai ser possível realizar, nem tudo que a gente deseja é possível realizar, por isso que é necessidade de ser adulto e ter maturidade emocional, para saber lidar com essas situações da melhor forma possível, né? Então a gente tem aí que transbordar o otimismo, o entusiasmo, a fertilidade, as boas ideias, né, o desejo do bem, né, entendendo que às vezes coisas ruins acontecem para nos redirecionar para o bom e para o bem da nossa vida, né? E às vezes a gente não entende. Ah, uma doença. Como que uma doença pode fazer isso? Às vezes você não está refletindo demais, você não está refletindo sobre sua vida. Né? Você tem tudo, você é feliz pra caramba, tem tudo pra sua vida ser maravilhosa, só que você se entristece, se entrega ao sofrimento, né? E aí, qualquer coisinha que sair fora do seu controle, qualquer coisinha que você que não for como você deseja, que é a baixa tolerância à frustração, né? Você acaba se entristecendo, sofrendo por aquilo e na verdade não precisa. Você tem tudo para ser feliz. E aí o que acontece? Se você vibrar nesse negativo, você externaliza esse negativo, né? Na sua imagem, no seu físico, na forma de falar, na forma de interagir com as pessoas. Por quê? Porque você não consegue ver o lado luminoso. A doença, por exemplo, às vezes ela chega para você porque você não consegue perceber o lado bom das coisas. Então ela tira de você a vitalidade. E aí você percebe que é importante ter vida, é importante
é ter saúde. É isso que é importante. E às vezes você estava se distraindo, né? Porque essa lua cheia vem falando pra gente que às vezes a gente vem colocando as nossas preocupações, vem colocando as nossas intenções, a gente vem. Só que a gente sem direcionamento. A gente se distrai com as coisas da vida, que seja com a internet, que seja com o WhatsApp, que seja com coisas triviais da vida, né? E não percebe as coisas que realmente têm valor pra gente, valor pra nossa alma. E é importante que a gente se coloque nessa lua cheia do signo de Sagitário, né, que é regido por Júpiter exaltado em Câncer, que fala pra gente, a vida é pra gente ser feliz e não é pra gente sofrer, né? Existe sofrimento? Existe, mas o sofrimento, inclusive, é pra gente ser mais feliz, entendeu? Então, é dentro dessa ideia da gente poder compreender e lidar com essas situações com uma tolerância à frustração, ou seja, com uma resiliência muito mais elevada. Entendeu? Então aí a gente segue a semana no mesmo dia, no dia 11, na quarta-feira, com a Vênus em Touro fazendo um bom aspecto com Mercúrio em Câncer às 16h40, né? Que é na véspera do Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados, dia 12, vai ser um dia um pouco tenso, porque a gente tem uma lua cheia no signo de Capricórnio. Tipo assim, lua cheia no signo de Capricórnio é ser maduro, ser adulto, ser mais distante emocionalmente, mais frio, saber lidar com as emoções de uma forma mais concreta, né? Menos mimimi, menos de reclamação, né? Mas também tira aquela aura da paixão, tira aquela aura da doçura desse Dia dos Namorados, que envolve chocolate, beijinhos, batom vermelho, né? E aí esse dia ele tá emocionalmente desidratado, o dia 12. Só que a parte boa é que no dia anterior a gente tem esse aspecto bonzinho de Vênus em Touro fazendo um bom aspecto com o Mercúrio em Câncer, que ele fala de tipo assim, de aconchego, de palavras doces, de acolhimento do outro, né? Do sofrimento às vezes do outro, da dor do outro, né? Da acolher a alma do outro, os pensamentos às vezes que o outro tem. Então o início da semana e o final da semana não está bom para diálogos, tá? Na quarta-feira a gente tem essa abertura aí, que a gente pode conversar com as pessoas e colocar as nossas ideias, né? O que nos aflige, etc. E vai ser bem acolhido. Mas é só nesse dia, gente. Mas é tipo assim, nesse dia no final da tarde, no início da semana e no final da semana, não é para TDR, não é para cobrar as pessoas. Ah, eu queria que você dissesse mais eu te amo. Aí o outro fala assim, não, mas eu queria que você fizesse mais coisas que me demonstrasse que você me ama. Então são duas formas de amar diferentes. Um fala, o outro age. Só que aí é uma incompatibilidade. É preciso que haja uma compreensão madura das formas de se amar também, né? Para que, e dentro desse aspecto positivo aí de Vênus em Touro com o Mercúrio em Câncer, tem esse acolhimento, tem essa abertura, né? Mas é no dia anterior ao Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados a gente tem a Lua, que já não é maravilhosa lá, cheia no signo de Capricórnio, né? Porque ela fica, se ela tá no domicílio no signo de Câncer, ela tá exilada no signo de Capricórnio, né? Então ela está emocionalmente desidratada e ela está fazendo uma atenção para o Saturno em Áries, o Netuno em Áries e fazendo uma oposição para o Mercúrio em Câncer, ou seja, não é dia para DR. Ao mesmo tempo ela faz um trígono para Vênus em Touro, ou seja, é ser maduro, é ligar mais para as coisas materiais mesmo, sabe, do físico, é sair para jantar, sair para jantar num lugar bonito, num lugar bom, mas não ficar cobrando do outro posições, amor, situações, né, do passado, ficar lavando roupa suja, essas coisas, não é nada pra fazer isso no dia 12, tá? Porque se fizer vai dar ruim, vai ser um Dia dos Namorados bem compatível com a ideia do Dia dos Namorados, né? Pode causar frustração, pode trazer limitação às suas emoções, você provavelmente não vai conseguir colocar suas ideias de forma tranquila e aberta, né, pra outra pessoa, e aí vai ter um certo problema. E no final de semana, a gente tem dois aspectos tensos. Um é o Urano no signo de Touro, fazendo uma quadratura para o Marte no signo de Leão às 6h46, que aí são conflitos, embates, eu quero de um jeito, você quer de outro, ou seja, começa a semana quente, né, com desilusões, com algumas frustrações, com algumas limitações, cobranças e etc, uma sensibilidade exagerada. No meio da semana a gente tem a Lua transbordando esse Sagitário aí, né, expandindo ainda mais esse emocional, ou seja, uma grande sensibilidade, qualquer coisinha que você bate, né, ou qualquer coisinha que a pessoa fale fica gigante, né, e te irrita e te tira do sério e você leva pro lado pessoal, ou seja, por isso, gente, que essa semana tem que ter maturidade. Se não tiver maturidade, vai ser briga pra tudo quanto é lado, né? Então, DR pra tudo quanto é lado, lavar roupa suja pra tudo quanto é lado, trazer o passado pra jogar na cara do outro pra tudo quanto é lado. Então, não faça isso, né? Evite fazer isso. Se você fizer, você pode ter péssimas
desfechos, né? E depois a gente tem o Saturno em Áries fazendo a quadratura para o Júpiter em Câncer às 11h35 do domingo também, né? Que é aí justamente fechando a semana falando, cara, você tem que ser maduro, corte os excessos emocionais. É basicamente isso. Entenda os limites, saiba até onde você pode ir, quando que você não pode invadir o outro, porque o Júpiter em Câncer a gente vai virar um invasor do território alheio. Tá? A gente vai ficar tão grande, tão espaçoso que a gente vai acabar invadindo a vida das outras pessoas, né? Então é importante que a gente perceba até onde a gente pode ir, agindo com maturidade, com responsabilidade, sendo bastante adultos, né? E com esse Júpiter aí em Câncer que expande as emoções, né? Então o Saturno lá de Áries fala, seja adulto, seja maduro, né? Não seja mimimi, não seja imaturo e corte. Como que você vai fazer isso? O desafio é cortar os excessos emocionais de Júpiter em Câncer aí com essa quadratura de Saturno em cima dele. Que acontece no domingo, junto com esse aspecto que é extremamente conflituoso, que evoca ventanias, furacões, né, que é o Urano em Touro fazendo uma quadratura para o Marte em Leão, chuvas, tempestades, né? E isso tanto na questão meteorológica como nas nossas questões internas. Então traz muito conflito, traz muito embate. Então seja flexível nesse final de semana. Compreenda o outro, seja adulto, seja maduro e saiba lidar com as relações com maior maturidade e inteligência emocional. Tá bom, meus amores? Aqui estão os meus contatos. Dá um joinha pra gente aí no vídeo. Quando aparecer a bolinha aqui em cima, clica para você poder se inscrever no canal. Quando se inscrever, aperta o sininho. Nossa, o vídeo ficou gigante. Assista a gente sempre aqui, envie esse vídeo para outras pessoas que vocês acham que gostam de astrologia, que gostam de previsões astrológicas. Aqui embaixo tem um texto completo sobre toda a semana, no Facebook também tem, no Instagram eu vou soltando aos poucos durante a semana com o céu do dia, né? Então se atualiza lá, tá? E segue a gente sempre, eu tô aí para vocês, para mapa astral, mapa numerológico, tiragens de tarô e previsões astrológicas, para mesa de São Miguel Arcanjo, florais, radiestesia terapêutica e muito mais, tá bom? Ó, uma boa semana, fica com Deus e desculpa pelo vídeo longo. Beijão, tchau!